vida dos santos. Conheça a história de Santa Luzia. Adoro a um só Deus verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade. Santa Luzia, a protetora dos olhos. Nossa jornada começa no ano de 280 d.C., em Siracusa, uma cidade de belas paisagens na Sicília, Itália. Nesse período, o Império Romano ainda era marcado pela adoração aos deuses pagãos, e como cristãos eram minoria e perseguidos, professar a fé em Cristo era uma escolha arriscada. Luzia nasceu em uma família nobre e cristã, o que era raro para a época. Seu pai, um homem devoto, cuidava para que a fé cristã fosse um alicerce na vida da família. No entanto, ele faleceu quando Luzia ainda era uma criança. Sua mãe, Eutíquia, então assumiu a criação da filha, ensinando-a a bondade, o amor e o sacrifício como virtudes cristãs. Desde pequena, Luzia mostrou-se uma jovem sensível e devota. Em seu íntimo, alimentava um desejo profundo de dedicar-se completamente a Deus. O chamado interior e o voto de pureza. Aos poucos, Luzia foi sentindo que sua vida deveria pertencer apenas a Jesus Cristo. Assim, em segredo, fez um voto de castidade perpétua, prometendo a Jesus seu corpo e sua alma. Este voto significava não só a preservação de sua virgindade, mas também uma vida de sacrifício e oração, sempre a serviço do próximo. Porém, Eutíquia, que não conhecia o voto da filha, tinha outros planos. Ao atingir a idade de casamento, Luzia despertou a atenção de um jovem de uma das mais influentes famílias pagãs da cidade. Desejando um futuro seguro e honroso para a filha, Eutíquia incentivou o casamento. Luzia, temendo entristecer a mãe, pediu que ela esperasse um pouco para tomar a decisão. O milagre em Catânia e a cura de Eutíquia. Nessa época, Eutíquia ficou gravemente doente, sofrendo de intensas hemorragias que os médicos da época não conseguiam tratar. Desesperada, Eutíquia tentou diversos tratamentos, mas sem sucesso. Vendo o sofrimento da mãe, Luzia teve uma ideia. Ela soubera dos muitos milagres realizados por Santa Ágata, a Santa Mártir de Catânia, que havia morrido em defesa da fé cristã, cerca de 50 anos antes. Catânia ficava a uma certa distância de Siracusa, mas Luzia acreditava que o sacrifício da viagem poderia valer a cura de sua mãe. Durante a peregrinação ao túmulo de Santa Ágata, Luzia e Eutíquia fizeram suas orações com fervor, pedindo pela saúde de Eutíquia. Em meio às orações, Luzia teve uma visão mística. Santa Ágata apareceu para ela, resplandecente, e falou-lhe com ternura: "Por que pedes a mim, Luzia, o que tu mesma, pela tua fé, podes alcançar para tua mãe?" Santa Ágata profetizou que Eutíquia já estava curada e, além disso, disse a Luzia que ela seria um instrumento da salvação para Siracusa, assim como a própria Ágata havia sido para Catânia. Ao voltar-se para a mãe, Luzia notou que as forças de Eutíquia estavam de volta. Tocado pelo milagre, o coração de Eutíquia também se abriu à vontade de Deus, e em um momento de profunda fé, Eutíquia permitiu que Luzia cumprisse seu voto de consagração a Cristo e até que doasse sua riqueza aos necessitados. Juntas, começaram a distribuir seus bens, o que logo atraiu a atenção dos cidadãos de Siracusa. O pretendente e a denúncia ao prefeito. O pretendente de Luzia, no entanto, percebeu a mudança de planos e ficou indignado. Imaginava que com o casamento ele teria acesso à fortuna da família de Luzia e sentiu-se traído. Com raiva, decidiu denunciar Luzia ao prefeito de Siracusa, Pascásio, um fiel apoiador do imperador Diocleciano, conhecido por suas crueldades contra os cristãos. Pascásio convocou Luzia ao tribunal e ordenou que ela renegasse sua fé em Cristo e fizesse oferendas aos deuses romanos. Mas Luzia, corajosa e convicta, respondeu que jamais se curvaria aos deuses pagãos, pois somente Cristo era o verdadeiro Deus. Pascásio, irritado com a firmeza de uma jovem tão jovem e frágil, sentenciou que ela fosse levada a um prostíbulo, onde sua honra seria violada, como punição por sua fé. O milagre da resistência. A pureza e a honra eram virtudes preciosas para os cristãos, e o sacrifício da virgindade seria uma forma cruel de punição. Porém,
algo milagroso aconteceu. Quando os soldados tentaram levá-la, Luzia se ajoelhou e orou a Deus, e seu corpo tornou-se tão pesado que ninguém conseguia movê-la. Soldados tentaram com toda a força, depois juntaram bois para arrastá-la, mas tudo foi em vão. Luzia permaneceu inabalável, como uma rocha. Para os presentes, isso foi mais um sinal do poder de Deus agindo através de Luzia. O último teste e o milagre dos olhos. Ainda furioso, Pascásio ordenou que Luzia fosse queimada com azeite fervendo. Mas, por mais que tentassem, ela não sofreu nenhuma queimadura. Enfurecido e envergonhado diante de todos, Pascásio decidiu apelar para a chantagem emocional, perguntando se Luzia não pensava na dor que seu pretendente sofria por ela. Luzia então o encarou e perguntou por que ele a queria tanto. Por causa da beleza dos seus olhos, respondeu ele, com um tom de encantamento. Luzia, então, realizou um ato de extrema devoção. Arrancou os próprios olhos e os entregou a ele, dizendo: "Se os meus olhos te encantam tanto, então tome-os." Esse gesto chocante não foi em vão. Deus concedeu a Luzia novos olhos, ainda mais belos que os primeiros, como sinal de sua proteção e bênção. O martírio e a devoção de uma santa. Após tantos esforços para desviá-la de sua fé, Pascásio, vencido, ordenou que Luzia fosse decapitada. No dia 13 de dezembro de 304, ela entregou sua vida, como mártir, ao seu amado Senhor. O corpo de Luzia foi recuperado pelos cristãos e sepultado nas catacumbas de Siracusa. Em pouco tempo, a fama de sua santidade e dos milagres que operou se espalhou por toda a Sicília, depois pela Itália, e finalmente por todo o mundo cristão. O legado de Santa Luzia. A devoção a Santa Luzia rapidamente se espalhou e sua fama chegou a vários países da Europa, onde a tradição de sua história foi passada por gerações. Santa Luzia tornou-se um símbolo de pureza, força espiritual e resistência. Os cristãos passaram a invocar sua proteção, especialmente para os olhos e para a visão espiritual, por causa de sua história e dos milagres atribuídos à sua intercessão. Em Veneza, na Itália, os restos mortais de Santa Luzia estão preservados até hoje, considerados incorruptos. Canonização de Santa Luzia. A canonização de Santa Luzia ocorreu por aclamação popular, algo comum nos primeiros séculos do cristianismo, quando o testemunho do martírio e a veneração pública levavam ao reconhecimento de uma pessoa como santa. Desde o seu martírio em 304, Santa Luzia foi considerada um exemplo de fé e coragem pelos cristãos, que rapidamente passaram a venerá-la, especialmente na Sicília e em toda a Itália. Sua história inspiradora e os muitos milagres associados ao seu nome fizeram com que sua fama se espalhasse, e sua devoção se consolidou, levando à construção de várias igrejas em sua honra. Embora o processo formal de canonização como conhecemos hoje não existisse naquela época, Santa Luzia é amplamente reconhecida como santa pela Igreja Católica. Seu nome foi inserido no cânon romano, uma das partes mais antigas da missa, como um dos primeiros santos cristãos, confirmando sua importância na tradição da Igreja. A devoção a Santa Luzia foi reforçada ao longo dos séculos, e seu dia, 13 de dezembro, é celebrado mundialmente como uma data de gratidão pela sua vida e intercessão, especialmente em favor daqueles que buscam a cura para doenças dos olhos. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal Católicos Channel para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essas histórias inspiradoras. Fique ligado, porque no final deste vídeo vão aparecer 2 banners. Um com a playlist completa de A Vida dos Santos e outro com a festa de Santa Luzia em Siracusa, Itália. Não perca! Até a próxima em Vida dos Santos.